Aos que nos ouvem nesta quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, desejamos que a paz de Deus o Pai, de Jesus Cristo ressuscitado, Salvador, e do Espírito Santo Consolador estejam sempre com todos. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Os evangelhos desta semana, conhecida como a oitava da Páscoa, trazem as diversas aparições de Jesus ressuscitado. Assim se vai consolidando a fé dos primeiros discípulos. Hoje o texto é do Evangelho de São Lucas, do capítulo 24, dos versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Depois de ter caminhado com os 2 discípulos na estrada de Emaús, Jesus agora se apresenta à comunidade reunida em Jerusalém. Espanto, medo, perturbações e dúvidas misturam-se naqueles que estão experimentando uma novidade nunca antes imaginada. Devemos reconhecer e compreender a dificuldade dos discípulos que se encontram não diante de um cadáver que foi reanimado, mas de alguém que agora participa inteiramente da glória de Deus e não morre mais. Muito embora sem compreender de modo pleno o que acontece, aqueles que tinham acompanhado Jesus são agora encarregados de testemunharem o que ele disse e fez, e, de modo especial, a sua vitória sobre a morte pela ressurreição. Serão eles os responsáveis por comunicar, por anunciar a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos, começando pela Cidade Santa, onde se encontram. Como os primeiros, também nós precisaremos perceber e mostrar que a morte não tem a última palavra. A última palavra pertence sempre a Deus que ressuscitou o seu Filho. Agora a programação da paróquia de Santo Antônio. Lembramos, hoje, quinta-feira,
é dia votivo de Santo Antônio. No santuário nós teremos missa às 8, 12, 14, 16 e 18 horas. Em todas estas ocasiões, estará exposta a relíquia de Santo Antônio e haverá campanha de arrecadação para a Casa Pão dos Pobres. Amanhã, sexta-feira, dia 14, às 12 horas, missa no santuário e após adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 15 horas, terço da Misericórdia e bênção com o Santíssimo Sacramento. Às 19h30, missa e visita da imagem e relíquia de Santo Antônio na comunidade Divino Espírito Santo do Burati. No sábado, dia 15, às 17 horas, a visita da imagem e relíquia de Santo Antônio vai acontecer na comunidade Imaculada Conceição do Barracão. Às 17 horas, missa na comunidade Santa Maria Goretti. Às 17 horas também terço vocacional na comunidade Santa Lúcia do Progresso. Às 18h30, missa na comunidade São Paulo Apóstolo do bairro Tancredo Neves. E às 19h30, a missa e visita da imagem e relíquia de Santo Antônio na comunidade Nossa Senhora de Fátima do bairro Coabe. No domingo, dia 16, no santuário, as missas serão às 7, 8h30, 10 e 18 horas, como diariamente. Às 9 horas, missa e visita da imagem de Santo Antônio na comunidade São Pedro do Salgado. Às 10 horas, missa na comunidade São José Operário do bairro Fenavinho. Às 19, na comunidade Santa Catarina do bairro Licor Sul. Às 19 horas também, vigília de oração pelas vocações na Igreja Matriz de Cristo Rei. Nós lembramos que neste domingo, dia 16, vai acontecer o chá das selaturas, já tradicional entre os festejos de Santo Antônio. Os ingressos podem ser adquiridos com as líderes das zeladoras, ou na secretaria paroquial, ou ainda com os casais festeiros. O chá inicia às 15 horas. Grande Antônio, Santo Universal, que amparais aflitos contra todo mal, bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador, desprezando as honras pela sã pobreza, a Jesus vos destes com ardor e firmeza, bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Do berço sois glória. E pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, de Santo Antônio, nosso querido padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.